Caio Piccolo, nosso diretor, nos informa que acaba de começar a reunião extraordinária da Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas, se reunindo neste momento. Este é o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falando neste momento na abertura dessa reunião. E eu já estendo a pergunta ao professor Sidney Leite. Qual que é a importância dessa reunião extraordinária que não costuma acontecer? Dificilmente eles convocam uma reunião extraordinária. É porque a situação é grave e requer realmente um esforço internacional. Qual que é a importância dessa reunião da ONU neste momento? Botina, a reunião é grave, prova é exatamente a realização dessa reunião, né? Vamos separar a resposta em duas dimensões. Numa dimensão ela é muito importante, é simbólica, de isolar a Rússia, de cada país se manifestar, apresentar suas ideias, criticar a agressão que a Rússia está fazendo. Essa é uma dimensão importante. A outra dimensão é a efetividade. Qual vai ser a consequência disso? Muito pouco. A Rússia é uma superpotência, então ela não precisa seguir, obedecer essa normativa. Então, a primeira dimensão simbólica é importante. A segunda não tem muita consequência para a Rússia. Mesmo que saia daí uma resolução pesada, exigindo, né, que a Rússia imediatamente retire as tropas, ela não vai fazer isso, né? A Rússia é uma superpotência e quem manda ali naquele território russo é o próprio governo russo. Então, a consequência prática é muito pequena, infelizmente. Bom, eles começaram com 1 minuto de silêncio, a reunião está tendo início agora e a gente vai acompanhar. Dentro de instantes a gente traz novas informações, sempre com a análise aqui do professor convidado hoje nosso aqui, professor doutor de Relações Internacionais, Sidney Leite, aqui no Balanço Geral. A guerra na Ucrânia entra no 5º dia, nós temos imagens ao vivo de Kiev, nós temos os nossos correspondentes, nós já temos agora, comecinho da noite, são 18 horas neste momento, 18h01, na região de Kiev, as imagens para você. Do lado esquerdo, nós temos neste momento a Assembleia Geral da ONU reunida. Nós temos neste momento a Organização das Nações Unidas conversando numa reunião extraordinária, uma reunião de emergência sobre a guerra que atinge a Ucrânia. Nós já tivemos, nesta segunda-feira, uma reunião entre autoridades ucranianas com autoridades russas em um outro país, em Belarus, que é a antiga Bielorrússia. Aí as imagens da reunião. Professor de Relações Internacionais Sidney Leite acha importante essa reunião, até porque é o início de uma conversa, mas destacou aqui que não são as principais personagens da guerra, não são os protagonistas da guerra que estão conversando. Então a gente deve ter outras conversas nas próximas horas ou nos próximos dias. É isso, professor? Deve ter sido acertado, inclusive, nessa reunião que aconteceu hoje, que acabou há pouco tempo, já um compromisso de uma nova reunião. Um lado apresentou a sua visão, o outro, e agora vão conversar nos bastidores para tomar, né, uma decisão e voltar à mesa de negociação, né? Então, estão entrando em campo os diplomatas, né, mas logo, logo os soldados vão voltar a atuar. Olha, em Kiev, a luz caiu. Já é noite, mas as luzes públicas não foram acesas. Essa é uma estratégia local, inclusive, para dificultar qualquer ataque russo em Kiev, a capital. Então, essa é uma imagem que quando a gente tinha antes, quando a guerra estava começando e não tinha chegado a Kiev, é uma praça muito iluminada, um lugar muito bonito da Europa, inclusive uma área onde as pessoas passam ali, tem inclusive bares e restaurantes. Está tudo apagado, eles não acendem as luzes de propósito. Sim, e é mais um sinal de que há expectativa de novos ataques. Que a reunião que aconteceu, ela não foi resolutiva, não é? Então a guerra continua. Na região, nós temos os nossos correspondentes, Roberto Cabrini, na fronteira
com a Ucrânia. Nós temos também o Leandro Stoliar, que está em Varsóvia, capital da Polônia, recebendo os refugiados, as pessoas que estão neste momento fugindo da Ucrânia. Nós temos o Stoliar? Então vamos lá, o nosso repórter Leandro Stoliar com mais informações. Novamente, boa tarde para você, Leandro Stoliar, o correspondente da Record na guerra. Vamos lá. Oi, Gotino, falamos aqui de Varsóvia, capital da Polônia, e acompanhando de perto a reunião, uma reunião muito importante entre a delegação ucraniana e a delegação russa, que acontece ali na fronteira entre Ucrânia e Belarus, numa cidade chamada Gomel, do lado de Belarus. E essa reunião cria uma expectativa mundial, porque é a reunião que pode pôr fim a toda essa guerra. O local exato dessa reunião não foi divulgado por questões de segurança. A reunião chegou a ser transmitida online, o início dessa reunião, mas a pedido da delegação russa, a transmissão foi suspensa. A delegação ucraniana, nós temos aqui as informações, é formada pelo ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov, o vice-ministro das Relações Exteriores e assessores. Já do lado russo participam dessa reunião o assistente do presidente Vladimir Putin, Vladimir Medinsky, o vice-ministro da Defesa e das Relações Exteriores também. A Ucrânia exige um cessar-fogo imediato e a retirada das tropas russas do país também de maneira imediata. Já o governo russo de Vladimir Putin disse que também quer resolver essa situação de maneira rápida, mas não informou quais são exatamente os objetivos nessas negociações. Um acordo firmado entre as duas delegações, ucraniana e russa, obriga que caças e equipamentos militares de guerra fiquem desligados, parados no chão, sem nenhum tipo de movimentação, para garantir a segurança de todas as pessoas que estão participando dessa reunião, que começou no fim da manhã dessa segunda-feira. Enquanto o fim dessa reunião não termina, né, enquanto não tem um resultado para essa reunião, a crise migratória provocada pela guerra entre Ucrânia e Rússia se agrava a cada dia. Mais de 500 mil ucranianos refugiados já atravessaram as fronteiras para os países vizinhos. Esse número, segundo a ONU, pode chegar a 7 milhões. Só que na Polônia, de ontem para hoje, atravessaram a fronteira a pé 280 mil ucranianos refugiados. Quando a gente fala de refugiados, a gente está falando também de brasileiros que moram na Ucrânia e que estão precisando sair do país, tentando atravessar a fronteira aqui para a Polônia. Nesse momento faz frio aqui, -1 grau, com sensação de -3. Então, esses brasileiros que estão na fronteira com a Polônia estão também enfrentando esse frio para tentar entrar no país. Eles dizem que a prioridade tem sido para os ucranianos refugiados e que as pessoas de outras nacionalidades estão tendo que pedir ajuda para as embaixadas para conseguir entrar aqui no país. Uma equipe de 8 integrantes do Itamaraty chega hoje aqui a Varsóvia, na Polônia, para tentar ajudar esses brasileiros a deixarem o país. Eles colocaram, a embaixada brasileira colocou um trem saindo de Kiev em direção ao oeste do país, Kiev ali na capital ucraniana, e um outro trem saindo de Kharkiv, que é um pouco mais ao norte, também saindo em direção ao oeste, para que os brasileiros possam ser trazidos aqui para a fronteira, não só com a Polônia, mas também com outros países do leste europeu. Uma última informação, o presidente Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, exigiu a entrada imediata da Ucrânia na União Europeia. Ele agradeceu o suporte dado aos países vizinhos e pediu que a Ucrânia faça parte do bloco para que receba todo o tratamento dado aí aos países da União Europeia. Os Estados Unidos ofereceram uma saída para o Volodymyr Zelensky do país e ele respondeu com uma frase que tem repercutido muito aqui no leste europeu. Ele disse: "A luta é aqui, não preciso de carona, preciso de munição." Gotino. Muito bem, Leandro Stoliar, nosso correspondente nesta guerra. Eu vou aproveitar a fala do nosso correspondente e já coloco a pergunta aqui para o professor Sidney Leite. Zelensky, o presidente ucraniano, está fortalecido neste momento? Qual é a visão do cenário internacional para ele e do próprio povo ucraniano? Porque a todo instante ele grava vídeos, ele faz vídeo selfie, ele falando: eu estou aqui, eu não vou fugir, eu não vou sair daqui. E ele vai mexendo, inclusive, com o ânimo dos moradores da Ucrânia, dizendo: olha, ele não está abandonando o barco. E ele faz questão, inclusive, de mostrar que a equipe dele está com ele nesse momento. Gotino, não sei se nosso espectador sabe a origem dele, né? Ele foi um comediante. Então, ele é um cara de comunicação, ele sabe se comunicar muito bem
né? Inclusive usando essas novas mídias. Internamente, a popularidade dele até cresceu. Né? Agora, no olhar, né, das relações internacionais, ele está tomando posições muito perigosas. Ele está colocando cada vez mais a população em risco, armando a população, cidadã comum, para enfrentar um soldado russo muito bem preparado no embate direto, com armas de última geração. Então, vamos dividir também em duas partes. Internamente, popular, mexendo com o nacionalismo ucraniano, não é? Mas tomando decisões perigosas e parece que ele não entendeu ainda a gravidade do que está acontecendo. Mas o que ele deveria fazer, então? Se render? Ele deveria negociar, voltar à mesa de negociação. Há soluções. Há soluções. Por exemplo, negociar com Putin que nos próximos 10 anos a Ucrânia não vai entrar nem na União Europeia, nem na OTAN. Com isso, ele tem aí um tempo para mudar a situação. A gente não sabe quanto tempo o Putin vai ficar no poder, né? Esperar um momento, né, mais propício para atingir esses objetivos. E qual é a imagem do Putin hoje tomando essa atitude de invadir a Ucrânia? Internamente hoje, vou passar uma informação, o Putin, entre todos esses atores que estão em jogo, ele é o mais popular. Ele tem apoio de em torno de 70% da população russa. Você pegar o Biden, por exemplo, é 42%. Né? Então, o Putin, ele está demonstrando, na verdade, o que ele sempre foi. Forte, né? Centralizador e, sobretudo, um homem determinado. Né? Ele, quando traça uma meta, ele vai até o final. Doa a quem doer. Foi assim, né, nos últimos 2 anos. Mas e no cenário internacional? No cenário internacional também. Vou dar um exemplo. Ele apoiou a Líbia, né, no momento em que... desculpem, a Síria, no momento que o mundo inteiro tinha abandonado o presidente da Síria. Né? Então, ele sabe o momento certo de agir, né? Age com força e muito determinado. E ele tem hoje um aliado importante, a China. É um personagem dessa história que está ali nos bastidores, mas tem dado apoio a ele. Mas isso não é perigoso? Perigosíssimo. É perigosíssimo porque você abre muitos precedentes de que um Estado militarmente mais forte pode invadir outros países menores. Se sinta no direito de invadir países menores. Lombardi, uma informação que está chegando aqui para sua análise, Lombardi, uma atitude do presidente da Ucrânia. Ele está agora libertando presos e o cara sai da prisão, um condenado, sai da prisão e pega uma arma para lutar pela Ucrânia. Lutar pela Ucrânia. Porque ele tem um número menor. O exército dele é menor. Agora, eu assisti um documentário sobre o Putin desde o começo da campanha dele política. Nenhuma pessoa do grupo que o elegeu continuou com ele. Nenhuma sequer. E tinham pessoas super ligadas, isso me chamou a atenção. E um outro detalhe importante, o senhor acha, professor, que ele vai retroceder a partir do instante em que alguém da OTAN disser, olha, até aqui, o nosso exército está lá, vai entrar na Ucrânia? Não, ele não vai retroceder porque ele tem como reagir a isso. Né? Então você tem uma coisa que a gente chama em relações internacionais, que eu vou explicar bem didaticamente, é persuasão. Você não vai me atacar porque você sabe que eu vou te contra-atacar até com mais força. Então, no horizonte dele, na decisão que ele tomou, ele é muito assertivo. Ele não vai voltar atrás. Por isso que eu digo que o presidente da Ucrânia ainda não entendeu o que está acontecendo. Que ele precisa negociar em outras bases e não... Né, tentar pressionar o Putin. O jogo é o contrário, é o Putin que joga sob pressão. Olha, professor, que interessante. Me dá as imagens da reunião da ONU. Quem estava falando agora há pouco era o embaixador da Rússia. Agora há pouco estava falando o embaixador da Rússia e ele falou algo que o professor falou aqui. O Vasily Nedensia. Ele fez uma colocação dizendo que a entrada da Ucrânia na OTAN hoje é cruzar uma linha vermelha, uma linha perigosa. Sim. Então, ele já está dando o sinal. Não continuem com essa conversa, porque o presidente ucraniano começou o dia dizendo queremos entrar na OTAN e queremos entrar na comunidade europeia, de vez. Queremos fazer parte desse grupo. Quer dizer,
como destacou o professor aqui, o presidente ucraniano também vai esticando a corda e vai falando, olha, nós vamos resistir e a gente continua com o nosso objetivo, um país independente. E isso vai incomodando a Rússia. A Rússia, inclusive, está dizendo nesse momento que o número de civis mortos é uma fake news e que os ataques a áreas civis é uma invenção da Ucrânia. Quer dizer, a gente tem também uma guerra de versões. A guerra de versões. E o Putin é mestre nisso, né? Porque a formação dele na KGB foi exatamente de analisar informação e contra-informação. Então está na casa dele, está no terreno dele. Ninguém faz melhor isso do que ele. É isso. E eu estava vendo aquele documentário da BBC. Vem cá, por favor. O Boris Yeltsin, ele apoiou o Putin para ele ganhar a eleição. O Putin era um desconhecido e o Boris Yeltsin apoiou o Putin para o Putin ganhar a eleição. O Putin ganhou a eleição. O Boris Yeltsin pega o telefone e liga para o Putin. E o Putin não atende. Quando ganhou a eleição, o cara não atendeu. Ele falou, ele vai voltar, vai retornar a ligação. 2 horas depois, o Putin não ligou, o Boris Yeltsin foi dormir. E nunca mais se falaram. Nesse documentário que eu vi, tem a transição do Boris Yeltsin. E você percebe que depois que ele ganhou, ele é total indiferença para o Boris Yeltsin. Acabou, é verdade.